Vai aparecer agora. Tudo bem. Então, vamos começar, porque a Jane não chegou ainda, mas ela chegando. Eu vou dar só uma introdução aqui do que eu vi na aula passada, tá? Aí vai me acompanhando aqui, tá bom? Vanderleia está vendo perfeitamente? Oi. Ótimo. Então, vamos lá. Qualquer coisa você pode falar, tá? Que eu ouço pelo celular aqui. Vamos lá. Então, olha só. A gente começou a trabalhar na aula passada esse ponto. Nós estamos trabalhando a história do Brasil, tá? As aulas anteriores foram sobre Brasil colonial. E a aula passada começou a trabalhar Brasil monárquico. Brasil monárquico vai do período da transferência da corte até a proclamação da República. Então, a transferência da corte, Dom João VI vem para o Brasil, ainda é só Dom João, que ele é príncipe regente, ele vai se tornar rei aqui no Brasil, né, com a morte da mãe dele, Dona Maria I, e institui aqui o Brasil, Rio de Janeiro, como a sede de Porto-Reino português, porque ele vem de Portugal para cá, porque Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte, né? Portugal estava em guerra com a França, né? Então, Dom João traz a corte portuguesa para cá. Vieram com ele cerca de 15 mil portugueses. Alguns ficaram em Belém, Recife, Salvador, mas a maioria veio para o Rio de Janeiro. Então, mais de 10 mil vieram para o Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro virou a sede do reino português, né? Todo o Império Colonial Português passou a ser no Rio de Janeiro. Então, aí a gente começa o chamado período monárquico. Monarquia é uma forma de governo em que o executivo, né, o poder executivo, é exercido por uma pessoa. O rei, aí, reinado, ou imperador, império. A monarquia tanto pode ser reinado como império. No caso do Brasil, tivemos as duas formas. Com Dom João, reinado, e depois com Dom Pedro I e Dom Pedro II, império. Tá? Então, essa que é a questão principal. A gente fala Brasil monárquico porque compreende todo esse período, que foi, né, da transferência da corte, o Rio de Janeiro vira sede do reino português, até a proclamação da República, lá no final do século XIX. A primeira parte do Brasil monárquico, a gente trabalha a transferência da corte, o reinado, até 1821, quando Dom João volta para Portugal, deixa aqui o filho dele, Dom Pedro, como príncipe regente. Dom Pedro, então, vai proclamar a independência. Aí vem o primeiro, né, Império Brasileiro, que vai de 1822 até 31, quando Dom Pedro vai ser obrigado a renunciar, né? E aí tem um período regencial, 31 a 40, porque o herdeiro do trono, Dom Pedro II, né, ele era menor de idade e só vai poder assumir em 40, com 14 anos de idade, porque o Congresso aprovou a maioridade aos 14 anos para ele poder assumir naquele momento. Tá? Então, na aula passada, a gente parou justamente em 1831, quando Dom Pedro I é derrubado por uma revolução liberal, né, que vai tirar ele do poder. Ele vai renunciar em favor do filho dele, Dom Pedro II, né, que não pode assumir ainda, e no lugar, então, do Dom Pedro II, governa uma regência. É isso que a gente vai ver hoje. Tá? Esses slides, eles estão disponibilizados no Google Classroom, na nossa aula de história. Você acessa lá e você vê direitinho, os slides todos estão lá. Brasil Colônia, tem um de África, eu coloquei também um de história antiga e medieval. É um material que você pode já ir estudando, né? Que eu sei que você vai fazer, parece que ano que vem, né? Mas já pode ir adiantando o estudo. Tá? E tem também umas apostilas
de questões do Enem. Tá? Que tem as questões do Enem sobre determinado tema, tem uma sobre escravidão, tem uma sobre história antiga e tem uma sobre Brasil do século XIX, que é aí que a gente vai trabalhar aqui. Né? Então, essas 3 apostilas com questões do Enem, ao final de cada apostila tem um gabarito e explicando o porquê do gabarito. Tá? Então, hoje a gente vai começar aqui do período regencial. Tá bom? Então, vou ver aqui. A Jamile está chegando. Boa noite, Jamile. Jamile, vamos começar a aula agora, porque eu estava agora só fazendo uma apresentação aqui a Vanderleia, que ela começou hoje. Estava colocando ela a par do que a gente vai começar hoje, que é o período regencial. Tá? Tá. Oi. Ótimo. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Vou passar aqui. Oi. Vou fazer a perguntinha para vocês da fofoca aqui do negócio. Tudo bem? Estão vendo aqui? Pré-vestibular comunitário, Brasil Monarca, tranquilo, né? Eu não estava conseguindo entrar nesse link. Isso já vimos. Transferência da Porto já vimos. A independência, a proclamação do Império. Primeiro reinado, sua crise. E aí vem as imagens aqui, Debré, né? Sobre o Brasil na época. Aqui a dança da capoeira. Daqui é o casamento libertos, né? Ex-escravizados, já nasceram libertas, de uma ordem religiosa, que é uma ordem religiosa para negros. É o que existia. Desde o século XVIII se formaram ordens religiosas, São Benedito, Santa Rita, que eram voltadas para as pessoas negras. As pessoas libertas, elas trabalhavam, tinham sua própria renda, e elas contribuíam para essa ordem religiosa. Então, vocês podem ver que eles estão libertos porque eles estão calçados. Escravo não usa calçado, não anda descalço. Eles estão calçados, bem vestidos, estão casando, né? Pode ver que o padre dessa ordem é também negro, de pele clara, tá? Então, ele está fazendo casamento aqui. Aqui é uma pintura também, bem interessante, que é a questão da família colonial. Aí tem uma questão, né? Os escravizados ficam em pé, próximos à mesa, para atender os seus senhores. Eles estão comendo. As crianças estão aqui ao chão. Né? Agora, reparem bem a fisionomia desses senhores, né? Eles não são brancos. Eles são, né? Negros de pele bem clara. Né? Então, quem chamava, até a reforma aí, chamava de mulatos, né? Chamamos atualmente pardos, né? Claros. Pode ver, né? Pela fisionomia dele, pelo cabelo, tá? Então, aqui estão. Né? Então, isso é a família tradicional brasileira. Da colônia. Tá? Não são ricos, são pessoas de uma classe média, porque eles têm escravizados em casa. A mucama, esse aqui que parece um mordomo, na porta tem o cozinheiro. Então, eles têm uma boa situação econômica. Não são ricos, mas são pessoas que têm uma boa situação econômica. Tá? É óbvio que eles se vestiram assim para poder posar para a pintura, né? Então, tem isso também, tá? Vem aqui temos o castigo, né? Sendo açoitado. Outra imagem também. Né? Aqui eu estou sendo carregado uma liteira. Essa rede presa aqui. Isso aqui é carnaval. É o chamado enluto, né? Quando o pessoal pintava os outros, jogava coisas. Tem um garoto aqui com um instrumento para borrifar água. Ele fazia o lança-perfume, né?
Então, eles borrifavam água, borrifavam, às vezes, alguma coisa malcheirosa também, né? Jogavam nas pessoas. Então, isso aqui é o carnaval. As pessoas estão fantasiadas, e esse aqui está passando uma coisa no rosto dela, que é a pintura de branco, e ele está com a mão tirando a pintura dela. Né? Então, é uma cena de carnaval no Rio de Janeiro. As regências... Na nova passada, a gente chegou até a queda de Dom Pedro. Né? Então, a queda de Dom Pedro, ela acontece por quê? Ora, havia uma crise econômica, né? O Império arrecadava muito pouco, o nosso parlamento, né? A Câmara de Deputados e Senado, tinha uma posição contrária a Dom Pedro governava de maneira um tanto quanto autoritária, poder moderador, né? Ele podia intervir, e ele vai intervir várias vezes, dissolvendo o Congresso, nomeando gente, né? Então, o nosso Congresso, nosso Senado, da Câmara de Deputados, tinha uma posição contrária a Dom Pedro, assim, fazia oposição a ele. Havia uma crise econômica, a nossa arrecadação tributária estava em crise, né? E, por outro lado, Dom Pedro contribuiu muito para isso. Primeiro, porque ele fez um acordo em 1825 com Portugal, seu pai ainda era vivo, né? Dom João VI. Ele faz um acordo para que haja o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal. E esse acordo estabelece para o Brasil o pagamento de uma indenização monstruosa. Então, isso acabou quebrando as nossas finanças, que já estavam quebradas. Porque Dom João, quando saiu do Brasil para voltar para Portugal, em 1821, ele limpou a caixa do Banco do Brasil, que ele havia criado em 1910, né? Ele limpou a caixa do Banco do Brasil. Tudo que tinha lá em dinheiro e ouro, ele levou para Portugal. O Banco do Brasil ficou com dinheiro. E o Banco do Brasil arrecadava os tributos. Durante um tempo, alguns tributos de províncias do Norte, Nordeste, por exemplo, iam direto para Portugal. Pelo menos durante um ano foi assim, né? De 21 até o início de 22, o que prejudicou mais ainda, né? Porque o Nordeste é a nossa região mais rica, e a arrecadação de impostos da Bahia e do Nordeste em geral ia tudo para Portugal, o Norte também, o Grão-Pará, Maranhão, né? Tudo para Portugal. Piorando mais ainda, né? Dom Pedro I não conseguiu aumentar os impostos como ele queria e precisava para salvar o Banco do Brasil, né? Ele vai também tentar fazer algumas coisas para poder arrecadar mais dinheiro, mas não consegue, o Congresso não deixa. Ele se envolve numa guerra com o Uruguai, a província cisplatina, que se declarou independente do Brasil. O Uruguai estava ocupado por tropas do Brasil desde 1810. Dom João mandou invadir o Uruguai, que era da Espanha, e ocupar, visto que a Espanha era aliada de Napoleão Bonaparte, na Europa, né? E também tinha invadido Portugal, junto com as tropas de Napoleão. Então, ele vai, o Uruguai declara sua independência em 1825 e Dom Pedro não aceita. Promove uma guerra, que é uma guerra muito custosa. Morreram muitos brasileiros, né? E nessa guerra, e era uma guerra que a nossa elite, nossos deputados, senadores, nossa elite comercial, não queria. Porque o Uruguai nunca foi do Brasil, era da Espanha. Né? Então eles não queriam essa guerra, era uma perda de tempo. O mais importante era segurar a independência do Uruguai de forma que o Uruguai não fosse incorporado pela Argentina. E é o que vai acabar acontecendo. Porque essa guerra ela causou tanto transtorno naquela região que a Inglaterra teve seu comércio prejudicado e ela resolveu intervir, obrigando um acordo. O Uruguai se tornaria independente, mas não iria para a Argentina. E não seria mais do Brasil. Então, o Uruguai, como é até hoje. Então isso aí é uma coisa que precisa ser resolvida sem guerra. Sem guerra. Né? Uma pressão sem guerra. Mas Dom Pedro partiu para a guerra, quis a guerra, com uma perda financeira monstruosa.
e muitos brasileiros morreram nessa guerra. Né? Inútil. A elite, então, se queimou mais ainda, ficou mais ainda chateada com Dom Pedro. Para piorar, né? Dom Pedro se aproxima cada vez mais dos portugueses aqui do Brasil, comerciantes que viviam no Brasil, que apoiavam ele, apoiavam o Império, mas tinham vantagens comerciais, prezando os interesses da elite brasileira. Né? Então a elite brasileira começa a se organizar para derrubar Dom Pedro. E não é mais interessante. Então, o que acontece? Em 1831, Dom Pedro encaminha, no início do ano, de janeiro, ele encaminha ao Congresso uma proposta para acabar com o tráfico negreiro. Por quê? Porque essa proposta estava colocada na renovação dos acordos comerciais com a Inglaterra, que foi feita em 1827. Os ingleses estabeleceram uma cláusula que dava ao Brasil 10 anos para acabar com o tráfico negreiro. Dom Pedro foi e se antecipou. Em 31, encaminhou esse projeto. Obviamente, o Congresso, dominado por senhores escravos, latifundiários, o café estava em expansão aqui no Sudeste, a elite do Sudeste muito forte no Congresso, eles não aceitaram, derrubaram essa lei. Dom Pedro, então, exerce seu poder. Ele dissolve o Congresso, convoca eleições para junho de um novo Congresso, que ele praticamente ia dar maioria ao imperador, e o imperador ia aprovar essa lei. Ora, o pessoal não esperou junho. Quando foi em abril, derrubaram Dom Pedro. Né? Então ele é obrigado a renunciar e deixa o poder para o seu filho. A primeira regência que ocupa o poder é uma regência trina. Tá? Trina. Elas são 3 regentes. Então, ela ocupa o poder provisoriamente, espera o Congresso se reunir para escolher a regência trina permanente. Só uma mudança de um nome dessa regência trina provisória, 3 que assumiram como provisória, só um saiu, 2 se mantiveram e entrou um novo. Na regência trina permanente. Mas aí vem um problema político nosso interno. Os liberais que se uniram para derrubar Dom Pedro, eles vão acabar se dividindo. Moderados dominam a regência, dominam o parlamento, e exaltados, que fazem oposição, querem reformas mais profundas. Alguns defendem até a República. Né? Então, isso vai fazer o quê? Dom Pedro já tinha renunciado, mas havia um grupo aqui no Brasil que queria também a volta de Dom Pedro. É um grupo restaurador, também apelidado de Caramuru. É um herói da colônia, né? Um náufrago que possibilitou a primeira ocupação efetiva do solo brasileiro, né? No início de 1500. Então, esse partido restaurador, ele é formado basicamente por interesses portugueses estabelecidos no Brasil, mas também de brasileiros que têm interesse na volta de Dom Pedro, e Dom Pedro tinha um poder absoluto. Né? Então, essa elite que assumiu o poder, ela está um pouco enfraquecida, porque ela é um grupo moderado, domina o parlamento, mas sofre oposição dos exaltados, que querem reformas mais profundas, e desse grupo restaurador, que quer a volta de Dom Pedro. Né? Nós vamos ter várias revoltas aí causadas por exaltados, uma revolta causada por restauradores em Pernambuco, 32, 34, revolta de exaltados em Minas, São Paulo, Recife. Para dar conta disso, essa regência trina vai organizar a chamada Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Os grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, recebiam do Império uma autorização para organizar uma milícia. Eles recebiam a patente de coronel, daí eles podiam distribuir patentes para latifundiários menores, proprietários de terra menores, patentes de capitão, major, tenente, dependendo de quanta terra o cara tivesse, e recrutava os jagunços desse pessoal e fazia uma
recebiam também do Império uniformes, armas e munição. Isso que é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é uma guarda formada pelos latifundiários que tomam conta das suas regiões. Em nome do Império. Isso foi feito para que eles pudessem derrubar essas revoltas e, ao mesmo tempo, garantir um certo poder militar ao Império. Visto que o nosso exército e a nossa marinha eram muito pequenos. Nosso exército tinha 10 mil homens mobilizados. A marinha ela tinha poucos navios de guerra. Né? Então, o que acontece foi a criação dessa Guarda Nacional para proteger melhor o território. Obviamente, dando poder para grandes latifundiários. Daí até um apelido que vai ficar, o do coronel. O coronel vai entrar pela República, vai até meados do século XX. É aquele grande fazendeiro que tem poder na sua região, tem uma tropa de jagunço com ele, impõe o seu poder, afeta as eleições locais. Então, isso aí é importante para a gente ver. Como é que se forma esse poder do latifúndio, esse poder dos grandes fazendeiros do interior, que manipulam as eleições. Eles vão dominar até bem mesmo, dominar muito mesmo, até 1930. A partir de 30 eles vão perdendo o poder. Quando Vargas chegou ao Brasil, ao poder, né, 1930, aí ele vai diminuindo. Você vai ver como trabalhar a República aqui. Tá? Bem, então, formada a Guarda Nacional, reprimidas as primeiras revoltas, os próprios moderadores acharam conveniente pacificar um pouco. Dom Pedro I morreu em 34, ele estava com tuberculose, ele havia assumido o trono em Portugal, como Dom Pedro IV, e ele faleceu lá. E passou o trono para sua filha, que já estava lá, Maria da Glória, né? Ela que assumiu o trono como Maria II. Né? Então, Dom Pedro faleceu, o que vai tirar o poder dos restauradores, que mais o que restaurar, né? Então eles vão se dissolver. E, ao mesmo tempo, também é necessário acalmar um pouco os exaltados. Então, o que os moderados fazem é aprovar um projeto de lei que é o chamado Ato Adicional de 1834. Ato Adicional porque é um projeto de lei incorporado, adicionado à Constituição de 24. Tá? Esse ato, ele descentraliza o poder político um pouco, mas não o poder econômico, não a arrecadação de impostos. Isso continua centralizado na Corte, no Rio de Janeiro, com o imperador, com a regência, no caso. Ele transforma a regência em una, que vai ser eleito esse regente uno, eleito por 4 anos, né, para governar, vai conceder maior poder ao legislativo e ao judiciário, uma relativa autonomia para eles, mas eles não tinham quase autonomia nenhuma. O legislativo, o imperador, com poder moderador, podia intervir quando queria, e o judiciário, todos os juízes eram nomeados pelo imperador. Então não tinha como, né? E ele vai dar uma relativa autonomia às províncias. Pouca. As províncias podem eleger o seu governante local e eleger uma Assembleia Provincial para governar com ele, né? Que seriam deputados provinciais. Mas, volta a falar, eles promovem uma pequena descentralização política, mas não uma descentralização econômica. Os tributos continuam a ser arrecadados pela corte, pela regência. O primeiro regente eleito foi Diogo Feijó, que era um líder liberal. Tá? Ele, inclusive, foi um dos promotores desse ato nacional. Agora, o que vai acontecer? Vai acontecer um efeito inverso que eles queriam. Ao invés dos exaltados se acalmarem, eles ficaram mais nervosos ainda. Né? Eles queriam mais reformas, principalmente a descentralização tributária, para que eles pudessem arrecadar impostos na sua província, ficar com uma parte desses impostos, e aí poder montar realmente o seu poder na província. Isso não era possível. Os impostos eram arrecadados pelo Império
vinham todos para a corte do Rio de Janeiro e aqui decidia como é que ia distribuir. As províncias estavam presas à corte. Eles queriam acabar com isso. Isso vai gerar uma briga que primeiro começa dentro da província. Liberais moderados que defendem a regência contra os exaltados que querem reformas profundas. Essa briga acaba fazendo com que, em alguns lugares, em algumas províncias, os exaltados tomem o poder. É o caso da Farroupilha, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegam até a proclamar uma república. É o caso da Cabanagem, no Pará, né? Que vai ser uma revolta popular, porque os exaltados promoveram uma revolta, o povo apoiou, e o povo depois fez reformas profundas. Proclamação da República, separação do Império, voto universal, todos os homens maiores de idade poderiam votar. Olha só. Né? A Balaiada do Maranhão, que na realidade não foi uma revolta, foram 3 revoltas. Há uma revolta de exaltados, que fica mais nas grandes cidades. Há uma revolta de escravos que se revoltam, fogem, se organizam, saem saqueando, saem matando, tomando fazendas. Há uma revolta de indígenas para garantir sua terra. Então, a Balaiada, na realidade, já não teve um poder central. É uma revolta popular, mas tem uma organização central, ao contrário da Cabanagem. Né? Então, a Cabanagem organizou o poder, chegou a proclamar uma república. Como a Farroupilha também no Rio Grande do Sul. Só que a Farroupilha, ela não é popular. Ela é uma revolta, muito embora tenha esse nome Farroupilha, já vou explicar por quê. Ela é uma revolta da elite do Rio Grande do Sul. Por que Farroupilha? Porque a elite brasileira vestia tecidos trazidos do exterior, principalmente da Inglaterra, mas também da França, um pouco da Bélgica, né, da Itália. Ela vestia com esses tecidos. Ora, uma parte dessa elite, que não era tão rica assim, usava tecidos produzidos no Brasil. Esses tecidos produzidos no Brasil eram chamados pejorativamente, preconceituosamente, de farrapos. E daí vem o nome Farroupilha. Não é que o cara vestisse farrapo, é porque ele veste tecidos produzidos no Brasil. É isso. Mas é elite. Essa elite, que não é uma elite poderosa economicamente, vai assumir o poder do Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, vai proclamar uma república aí. É a revolta que mais dá tempo. Mas é uma revolta de uma elite. Tá? Já a Cabanagem, a Balaiada, e até a Sabinada, que é uma revolta de alguns poucos meses em Salvador, elas têm um caráter popular. Elas são muito mais radicais. Né? Então devem ser até república. Né? A Cabanagem e a Balaiada vão levar um tempo para serem reprimidas. Né? A Cabanagem tinha um poder estabelecido em Belém. Belém foi bombardeada, né, pelas tropas do governo, pela marinha de guerra do governo. Os líderes foram perseguidos, foram executados. A Balaiada também, todos os líderes populares, escravos, indígenas, foram executados. A Sabinada é uma revolta que mal estourou, foi reprimida severamente pela própria elite baiana, que matou a liderança toda da Sabinada. Né? Então, isso aí, a gente vê essas revoltas, elas mostram duas coisas importantes. Primeiro, há um claro descontentamento de províncias que não são as províncias do Sudeste, Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, aqui no Sudeste. Essa área está crescendo, está produzindo café, já vamos falar do café mais à frente. Né? Não só do Sudeste, mas também, né? Essas não são do Sudeste, são do Norte, Nordeste, Extremo Sul. Né? O Centro-Oeste não era nem muito ocupado na época ainda, Goiás, Mato Grosso, era mato ainda. Não nem falar província aí, eram áreas de pouca gente. Não tinham nem muito preso a São Paulo, a Minas também.
então não tem muita coisa para falar. Mas o Norte, o Nordeste, o Extremo Sul, tinham sua própria vida econômica, né? Então, isso é importante para a gente ver. Então, o que acontece aqui? Isso é o primeiro ponto. Há um descontentamento muito forte dessas províncias que não são do Sudeste com o Império. Elas não querem ficar presas ao Império. Elas preferem se tornar repúblicas, se separar. Mas isso não é possível. O Império vai reprimir e vai manter todo mundo preso ao Brasil. Tá? Segundo ponto que é importante também. A participação popular. A Farroupilha, mesmo sendo liderada o tempo todo por uma elite gaúcha, né? Ela tem uma certa participação popular. Tá? Mas a Balaiada, a Sabinada e a Cabanagem, elas são completamente populares. Bom, então isso tem que botar, porque a população pobre, liberta, ela é excluída completamente da política. Ela não pode votar, ela não pode eleger, ela não pode ter representantes seus. Ela não tem direitos reconhecidos, a não ser trabalhar. Tá? Então, a participação popular chama atenção para esse problema, que não vai ser resolvido tão cedo. Vamos proclamar uma república e esse problema vai prosseguir. Tá? Então, isso é importante a gente marcar aqui. Esses dois pontos importantes a gente marcar aqui. Ora, houve uma revolta também, foi uma revolta escrava. Em 1935, em Salvador, antes da Sabinada, a revolta dos malês. Essa revolta é uma revolta muito forte, porque os malês são negros escravizados que vieram de uma região da África que é islâmica. Então, eram negros muito organizados, geralmente artesãos, por isso viviam na cidade. Sapateiro, ferreiro, parceiro, né? Pedreiro. Eles viviam na cidade, eram escravos de ganho, escravos que têm uma profissão, desenvolvem essa profissão, cobram por isso e passam a maior parte do que ganham para o seu senhor. Né? E eles, então, mas eram islâmicos. E eles tinham uma organização, a chamada Sociedade da Lua. A Lua é o símbolo do islamismo, crescente, né? A Lua crescente. Então, o que acontece? A elite salvadorenha, a elite de Salvador, atendendo a um pedido do bispo de Salvador, ela proíbe o funcionamento dessa sociedade. Essa Sociedade da Lua. Que na realidade, eles se reuniam numa casa que servia como mesquita. Lá, eles, inclusive, faziam as suas orações. Então, essa casa é fechada. Muitos são presos. Aí eles se revoltam. Chegaram a ocupar Salvador toda, né? A população teve que fugir de Salvador, eles dominaram Salvador, mas depois logo chegaram as tropas, vinda do Rio de Janeiro, né? E também com apoio do pessoal em torno de Salvador, né? Fazendeiros, a Guarda Nacional, e essa revolta foi seriamente reprimida. Tá? Então, essa revolta dos malês, ela vai gravar na elite brasileira um medo que é chamado Haiti. Que o Haiti, em 1798, o Haiti, que era uma colônia francesa, se tornou independente por causa de uma revolta escrava. Eles proclamaram a independência do Haiti, eles proclamaram uma república, adotaram o voto universal e fizeram uma reforma agrária. Depois a França retomou o Haiti, eles fizeram uma revolução para botar a França para fora, né? Foi uma guerra que acabou em 1804, quando a França sai definitivamente do Haiti. E a República Haitiana é mantida. Ora, uma revolta escrava que proclama uma república, dependência, isso é um pesadelo das elites brasileiras. Então, esse medo vai ser chamado de haitianismo. Tá? E essa revolta em Salvador despertou muito isso. Ora, o temor de uma grande revolta escrava, já que mais de 40% da população brasileira era composta por escravos,
e negros libertos pobres, né, que estavam juntos com os escravos, né? As pressões da Inglaterra, que queria acabar com o tráfico negreiro, né? Os conflitos dentro das províncias, sempre moderados versus exaltados. Tudo isso faz com que os moderados que estavam no poder, estavam na regência, se dividam. Um grupo menor, progressistas, o regente Uno, Diogo Feijó, faz parte desse grupo, né? E quer defender o ato adicional. Não, vamos manter o ato adicional. Defender o ato adicional. Não, vamos manter o ato adicional. Vamos manter essa descentralização. Vamos discutir melhor isso. Grupo, e um outro grupo contrários ao ato adicional. Tá? Isso vai levar ao final do período regencial. Em 1837, um golpe. Os regressistas, que eram a maioria do parlamento, derrubaram o regente Uno, Feijó. Empossaram Araújo Lima, regressista, que iniciou o processo de centralização do poder. Em 40, os regressistas aprovaram a lei interpretativa do ato adicional, que na realidade acaba com o ato adicional 34. Ela restaura o poder moderador, ela acaba com essa relativa autonomia política das províncias, não vai ter mais isso. As províncias não podem ter mais assembleia provincial, não podem eleger seu governante. Centralizar o poder da polícia e justiça ao poder moderador, né? E o poder moderador exercido no regente Uno que assumiu agora, o Araújo Lima. Ora, então isso aí só agrava a luta entre eles. Mas aí os progressistas passam a defender a posse imediata de Dom Pedro II. Ah, mas ele é menor, tem 14 anos, não interessa. Queremos empossar ele. E cria um movimento popular. Volta o imperador. Né? A regência está usurpando esse poder. O imperador tem 14 anos, mas já tem cabeça para poder governar o Brasil. Aí fizeram um movimento, ganharam apoio da sociedade. E muitos regressistas que apoiaram o golpe em 37 e tudo, eles achavam melhor mesmo voltar com Dom Pedro, né? Colocar o imperador de volta, para poder pacificar as elites, né? Então, é o que acontece, é o chamado golpe da maioridade. Dom Pedro II assume, né? Acaba o período regencial e, a partir daí, ele vai dar atenção para, principalmente, a Farroupilha, no Rio Grande do Sul, né? Que é uma revolta principalmente a elite, para acabar com a Farroupilha, que a Farroupilha estava demorando muito e tinha proclamado uma república. Né? A República Juliana, que reunia o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Né? Então, isso é importante, esse golpe da maioridade, ele coloca no trono Dom Pedro II como um imperador ainda não exercendo plenamente seus poderes, né? Porque essa elite vai ficar grudada nele lá, mandando, né? Mas com 14 anos de idade, né? Então tem isso aí. Tá? Aqui, o mapa do Brasil. Né? O mapa do Brasil, deixa eu ver aqui. O mapa do Brasil, né? Onde a Grão-Pará, Cabanagem, Balaiada, que pega Maranhão, pega o Ceará um pouco também, mas é mais Maranhão e Piauí. A Sabinada, que ficou restrita a Salvador, e a Farroupilha, que foi Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Pode ver que São Paulo abrangia também o Paraná. Pegava também parte do Mato Grosso do Sul. Tá? Então aqui está a bandeira do Império. Já teve vermelho, né? O vermelho aqui. Que é a cor de Portugal, né? Porque o verde é a Casa de Bragança. Que é a família Dom João, Dom Pedro, Bragança. O amarelo é a casa dos Habsburgos, austríacos. Porque a Leopoldina, a mãe de Dom Pedro II, era austríaca, uma princesa austríaca. Os Habsburgos governavam a Áustria, né? A família que governava a Áustria, o Império Austríaco.
né? O vermelho é a cor do povo. O azul do nosso céu estrelado. Essas estrelas aqui representam as províncias que existem no Brasil. A coroa imperial. Né? E aqui duas plantas importantes, é o café e o tabaco. Duas plantas importantes na nossa pauta de exportações. Né? O café, Mar do Sudeste. Né? Então, o café é uma marca do Sudeste. Rio de Janeiro, Minas, São Paulo. E o tabaco, ele é produzido bem no sul da Bahia, na região de Ilhéus. E desde o século XVIII ele era muito importante, até porque servia como moeda de troca no tráfico negreiro. Né? Então, é importante. Dom Pedro II, com seu brinquedinho, seu tambor, olha aqui o símbolo do Império. Aqui é uma cena da Farroupilha, os soldados farroupilhas atacando, né? E se defendendo, no caso, as tropas do Império atacando e eles se defendendo. Tá? Então vamos lá. Aí acaba esse aqui. Vou botar o outro para a gente começar aqui e avançar um pouquinho nele. A apresentação. Tudo bem? Vou botar aqui o outro slide para a gente poder ver. Pronto. Vamos lá. Agora é o segundo slide. Não está aparecendo aqui ainda, não sei por quê. Voltando. Algo deu errado. Aqui. Voltando. Janela. Pronto. Isso. Vamos lá. Voltando. Tudo bem? Estão vendo aí? Estão vendo? Tudo bem? Só fazer sinalzinho com o dedo assim. Muito bom. Tranquilo, né? Ótimo. Então, vamos começar aqui agora o segundo reinado. O segundo reinado, Dom Pedro II. Então, vamos ver aqui o início do governo dele. A gente vai até mais ou menos aí a década de 50 e a gente para por hoje, né? Daqui a pouco está na hora de errar aqui também. Então, vamos lá. Vou abrir aqui. Aqui, Dom Pedro II, o da Chume, a cara de menino dele, 14 anos de idade. Essa pintura é do século XX, é Portinari, é o trabalhador no cafezal. Na realidade, mesmo sendo no século XX, mas ela mostrando esse trabalhador, o café, a maior riqueza brasileira, né, da época, o café durante 100 anos vai dominar a economia brasileira, e o café é um produto do Sudeste, vai transformar o Sudeste na região mais rica do Brasil,
né? Principalmente em São Paulo. Então, esse trabalhador, na época, escravizados, trabalhavam negros. Por isso que eu escolhi essa pintura do Portinari, mesmo sendo uma pintura do século XX, né? Do início do século XX, mas ela retrata bem essa função, né? O trabalhador negro descalço, como os escravos eram também, escravizados também trabalhavam descalço, né? Então, mostrando a questão do café. Então, aqui temos Dom Pedro II, já com uma certa idade, após a guerra com o Paraguai, né? Década de 1870, ele, né, com 50 e tantos anos de idade, ele posando no palácio, aqui onde recebe a elite brasileira. Isso é uma pintura, né? Ele posou para a pintura, aí depois o cara acrescentou algumas figuras notáveis do Império ali, é claro, né? Mas aí a pose é essa, o imperador com o seu cetro, a sua, né, seu bastão, sua coroa, seu manto imperial, né? Tudo isso aqui está lá no Museu de Petrópolis, tá bom? Museu Imperial de Petrópolis tem tudo isso aqui. Então, isso aqui é a apresentação do segundo reinado. Né? Nós temos o quê? A consolidação do apogeu. Conflitos entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Né? O Partido Liberal é formado pelos progressistas, que no início estão no poder, porque apoiaram o golpe da maioridade, e o Partido Conservador, formado pelos antigos regressistas, que no momento inicial está na oposição. Entre 40 e 43, o Partido Liberal dominou, mas os conservadores sempre procurando tirar ele. Até que tiram 41, 42, eles conseguem tirar o liberal do poder, e daí surge uma série de revoltas liberais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, mas são revoltas de pequeno porte, revoltas de elite, sem participação popular, são logo derrotados. Tá? Em 47, o nosso parlamento, 47 é um ano que Dom Pedro II completaria sua maioridade. Né? Ele já tinha 21 anos, né? Ele completou em dezembro de 46, então em 47 ele poderia exercer plenamente seus poderes, inclusive o poder moderador. Então o nosso Congresso correu e aprovou uma lei estabelecendo uma nova organização política, que é o chamado parlamentarismo às avessas. As avessas porque ele é o oposto do parlamentarismo inglês, né, que é o modelo de parlamentarismo. Então, o que acontece? Esse projeto de lei que instituiu esse parlamentarismo no Brasil, criou esse cargo de presidente do Conselho de Ministros, ele tira o poder do imperador. Até então, o imperador, além do poder moderador, ele também presidia o poder executivo, porque ele presidia o Conselho de Ministros, o Ministério. Então, esse artigo, esse projeto, tira isso dele. A partir de agora, quem escolhe o presidente do Conselho de Ministros é o Congresso, é o Parlamento brasileiro. Então, o imperador perdeu essa interferência que ele tinha no poder executivo. Ele não pode mais nomear ministros do executivo, ele não pode mais governar. Quem governa é o ministério formado pelo poder executivo. Ora, mas quando há algum conflito, quem resolve é o imperador, porque é ele quem dissolve o parlamento e convoca eleições. Então, o que acontece é que o nosso parlamentarismo ele não representa o voto popular, a vontade popular. No caso do parlamentarismo britânico, né, o cidadão vota para escolher o partido que vai governar o país. Tá? Então, o partido vitorioso forma o ministério, indica o primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros. No caso do Brasil, não acontecia isso. O que acontece? O imperador tem uma crise, o imperador dissolve o parlamento, nomeia um primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros. Esse cara
convoca eleições. Quem vai ganhar é o partido dele, porque ele vai fazer as eleições e ele vai formar seu ministério. Ora, isso foi feito justamente para dar esse toque, como se houvesse no Brasil um parlamentarismo. Não, nós temos um parlamentarismo onde o poder popular, o voto popular não vale nada. Não existe. Inclusive, o povo pobre nem vota. Então, na realidade, o nosso parlamento ele é de cima para baixo. Da vontade do imperador e das elites para chegar até o voto, que não representa nada, praticamente. Porque esse voto vai ser feito dentro de uma eleição que já está com cartas marcadas. Porque o presidente do Conselho de Ministros organiza a eleição e tem interesse em ganhar a eleição, e vai ganhar. Ora, isso vai levar a uma revolta grande do Nordeste, que é a chamada Revolução Praieira, que também chegou a proclamar república em Pernambuco. É a última grande revolta do Império. E foi uma das mais sérias. Eles fizeram um manifesto proclamando a república, acabando com a escravidão e propondo até uma distribuição de terras no interior. Ela não envolveu só Pernambuco, mas províncias vizinhas, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Então, foi uma revolta de grande porte. A diferença é como o Império vai lidar com ela. Também é uma revolta de elite, muito embora haja uma certa participação popular. Ora, o Império manda tropas para Recife, por terra e por mar, derrota rapidamente essa revolta, as lideranças são presas, mas ninguém é executado. Todos são membros da elite de Pernambuco, ou da Paraíba, né? Ou do Rio Grande do Norte, mas a maioria é Pernambuco mesmo. Então, o que acontece? O imperador vai, eles são julgados, condenados, pegam 2 anos de prisão ali, são condenados a mais tempo, mas Dom Pedro II resolve, depois de 2 anos, em 51, ele vai anistiar todo mundo. São membros da elite pernambucana. Isso é importante porque, pela primeira vez, uma revolta tem suas lideranças anistiadas, perdoadas. E eles passam a apoiar o Império. Inclusive, Dom Pedro vai tirar da elite pernambucana ministros para formar seu ministério, várias vezes, indicar para o ministério ministros que vêm de Pernambuco, Paraíba, Ceará, né? Vão ganhar uma certa força na corte. Então, essa Revolução Praieira, que começa com uma coisa bem mais radical, tem uma certa participação popular, adota até propostas populares, mas ela é derrotada, e o fato como o Império lida com ela, perdoando suas lideranças, incorporando essas lideranças ao governo do imperial. Então, isso que é importante. Daí, mais à frente, né, isso foi em 51, teve essa anistia, né? Em 53, é criado o chamado Gabinete da Conciliação. O imperador nomeia para presidente do Conselho de Ministros um amigo dele, que era um liberal, mas com uma missão. Olha, você vai comunicar ao Parlamento brasileiro que agora há uma conciliação, né? Liberais e conservadores vão governar juntos. Então, esse gabinete, esse ministério formado em 53, tinha liberais e conservadores. Aí, a partir daí, a partir de 55, vamos ter eleições, de 2 em 2 anos, para a Câmara de Deputados. O Senado é indicado pelo imperador, né? Os senadores são indicados pelo imperador, não são eleitos. A Câmara de Deputados que é eleita. Então, a partir de 55, depois de 2 anos desse governo que reunia liberais e conservadores, nós vamos ter eleições. Então, já que o governo em 53 era liberal, 55, Dom Pedro nomeia um líder conservador. Forma um ministério conservador. Elege deputados conservadores. 2 anos depois, Dom Pedro nomeia um liberal. E assim vai até 69, final da Guerra do Paraguai.
é o chamado gabinete da conciliação. Isso vai gerar até uma expressão popular, que não há nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. E realmente a diferença entre liberais e conservadores são muito poucas. Muito poucas. E geralmente dizem respeito mais a conflitos dentro da província. Lá em Pernambuco, liberais e conservadores que se detestam. No Rio Grande do Sul, né? Ceará. É assim. Então, na realidade, a diferença entre liberais e conservadores é muito pouca. Né? Os liberais, por exemplo, defendem um poder central menos central, que as províncias tenham um pouco mais de autonomia. Até conseguem uma reformazinha aqui, uma reforma lá, vão ser formadas depois assembleias provinciais e vão escolher seu governante local. Mais à frente isso vai acontecer. Defendem também que as províncias possam ter uma certa arrecadação tributária, que não vão conseguir. Né? Então, é isso. Os conservadores não. Defendem um poder central forte, interventor. Né? É assim que eles vêm. Ora, nesse caso, né, essa máxima, né, nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, tem tudo a ver. Porque não haver no poder, liberais e conservadores são iguais. Eles não fazem grandes coisas. Isso vai até o final da Guerra do Paraguai. 69, 70, aí começa uma certa crise, que a gente vai estudar mais à frente, e vai mudar isso. Esse período, a partir de 30, ele é marcado pelo apogeu da economia cafeeira. No Vale do Rio Paraíba. Rio Paraíba do Sul, nasce em São Paulo, na altura de Campinas, entra pelo estado do Rio de Janeiro, fazendo a divisa com Minas. E ele vai sair da Bacia de Campos. Né? O Rio Paraíba do Sul era um rio caudaloso, hoje menos ainda, hoje é menos, né? Mas era um rio caudaloso. E o Vale do Paraíba, Vale do Paraíba do Sul, ele é um vale de grandes encostas, clima seco, temperaturas médias de 5 graus, o inverno 7 graus na noite, mas é seco, né? Então, a variação de temperatura é 7, a máxima 35, são 28 graus de diferença. Mas pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Para dar um exemplo, mais de 40 graus no verão, e o inverno aqui não chega a 15 graus. Né? Então, é muito maior a diferença. Né? Então, na realidade, o que acontece aí, o Vale do Rio Paraíba do Sul, ele tem condições apropriadas para o cultivo do café. Em costas. Aí que vem o problema. O cafezal ele é muito agressivo. As suas raízes são muito agressivas. E não são muito profundas. Eles secam a água de onde eles estão e eles não entram muito na terra. Ora, quando planta em costa, subida de morro, a raiz entra, mas não finca muito. Quando vem uma chuva forte, ela leva aquela plantação toda. Tá? Então, isso aí é um desgaste claro. Né? A partir de 70, o Vale do Rio Paraíba perde esse seu domínio, né? Seu apogeu para o oeste paulista, onde nós temos a chamada terra roxa, que não é roxa, é vermelha. O roxa vem do rossa, italiano, vermelha. E os italianos foram trabalhar do oeste paulista. A partir de 70, é a terra roxa, terra vermelha, cerrado, planalto, longo, assim, aquela extensão imensa, né?
de terra. E ali vai render mais e mais. Até 1930 é a grande região produtora de café. O Vale do Paraíba entrou em decadência. E, ao mesmo tempo também, o deslocamento do café para o Oeste Paulista, um deslocamento econômico do Rio de Janeiro, que deixa de ser o porto principal do café para o Porto de Santos, em São Paulo. Então, isso aí é importante para a gente ver. O Rio de Janeiro continua sendo um porto importante, mas vai perder lugar para Santos. Por causa do café. Ao mesmo tempo, temos aí a pressão para acabar com o tráfico negreiro. E o Ebergen é o primeiro-ministro inglês na época. O parlamento inglês aprovou, estabelecendo aí, né? É uma norma muito pesada. Os navios de guerra da Inglaterra poderiam prender navios negreiros em qualquer lugar do mundo. E a tripulação ia ser levada presa para ser julgada na Inglaterra. Então, isso foi um tapa na cara, porque o Brasil não acabava com o tráfico negreiro, né? Ficava embolando. Então, depois, com o tempo, vem, né, a lei que deu fim ao tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, e aí estabeleceu normas muito duras, repressão, e aí realmente acabou com o tráfico negreiro. Ao mesmo tempo que é aprovada a lei que acaba com o tráfico negreiro, é aprovada também uma lei de terras. Essa lei de terras é o Congresso, nossos deputados, todos praticamente, a maior parte, né, latifundiários e proprietários de terra, de escravos, né, estão se resguardando para impedir que o imperador abra o Brasil para migração europeia, que viriam para cá recebendo lotes de terra, principalmente no extremo sul e no centro-oeste. Eles não querem isso. Eles querem resguardar essa terra para o latifúndio, para a grande propriedade. Essa lei de terra diz isso. Que a terra, a partir dela, a terra não pode ser mais doada pelo imperador. Terra que não tem propriedade, que é de terra. Não pode mais ser doada pelo imperador. A terra vai sempre ser comprada. E no tamanho do latifúndio. Ora, os imigrantes que estão vindo para cá não têm condições de comprar latifúndio. Então vai ser um sério problema isso aí. Tá? Essa lei de terras ela mata a possibilidade de uma reforma agrária no Brasil. Tá bom? Isso vem, se estende as consequências dela até hoje. Ao mesmo tempo, esse período temos a Mauá. Irineu Evangelista de Souza, chamado Barão de Mauá, amigo pessoal do Dom Pedro II, ele vai aproveitar o fim do tráfico negreiro para convencer alguns traficantes escravos a investir na produção manufatureira, na construção de ferrovias, na iluminação de ruas, serviços públicos, esgoto tratado, ruas, calçamento, serviços públicos, mas principalmente a construção de ferrovias, e a expansão do nosso comércio para a Bacia do Prata, Argentina, Uruguai e Paraguai, onde ele fez bons negócios lá. Então, o Mauá ele vai incentivar, inclusive, o aparecimento de indústrias de bens de consumo imediato, como indústria têxtil, produção de tecidos, móveis, sapatos, produtos de couro em geral, móveis, utensílios domésticos, bacia, vassoura, panela. Isso vai gerar uma onda de manufaturas que vão aparecendo no Brasil produzindo. A Era Mauá vai acabar com a Guerra do Paraguai, porque Mauá tinha muitos negócios naquela região, ele acaba indo à falência, e vai vender sua participação em ferrovias, hotéis, serviços de iluminação, vai vender para poder passar o resto da sua vida bem de vida, vai passar muito bem a sua família latifundiária em Campos, norte fluminense, onde produzem cana-de-açúcar, e ele vai para lá e vai administrar as posses da sua família a partir de 66. Então, isso é importante para a gente ter essa ideia aí do que foi esse período de apogeu. Tá? Vamos ver aqui. Imagens. Trabalhador do café. Isso aqui é uma fotografia do final do século XIX, antes mesmo de acabar a escravidão.
São trabalhadores escravizados aqui. Aqui embaixo também. Essa foto aqui embaixo não, é o trajeto do século XX. Você pode ver que estão vestidos, todos vestidos, e estão calçados até alguns. Aqui é o interior de um navio negreiro. Aqui a inauguração da nossa primeira ferrovia, a estrada de ferro, Mauá, Raiz da Serra, Mauá, praia na Baixada Fluminense, né? Então, o pessoal saía de barca, do Rio de Janeiro, da atual Praça 15, ia até Mauá, pegava subia a serra, Petrópolis. Petrópolis acaba virando a sede da corte. E Dom Pedro II, ele constrói palácio em Petrópolis, a família real não sai de lá praticamente. E no verão, assim, em novembro, março, muita gente, senadores, deputados, ministros, vão para embaixadores, vão para Petrópolis, porque o Rio fica fechado, né? Mosquito, a febre amarela, a dengue, e também a expansão da varíola. É um inferno, Rio de Janeiro, uma cidade muito suja, muito podre, né? Então o pessoal abandona isso aqui entre novembro e março, né? E para ficar refugiado lá em Petrópolis. Então Petrópolis vira como se fosse uma capital do Império nesse período, né? Aqui Dom Pedro, mais tarde, Dom Pedro, fazendo a política de conciliação, né? Ele é como se fosse, né, o centro de um carrossel e tem uma pessoa aqui empurrando esse carrossel, uma mulher, né? Empurrando esse carrossel, pode ser uma referência a Teresa Cristina, a Imperatriz. E aqui os liberais e conservadores montados cavalistas rodando. É a política de conciliação. O governo ora é liberal, depois ele é conservador. Aqui é uma liteira mais sofisticada, né? Um hotel com uma sinhazinha nele. Podem ver que essa sinhazinha não é branca. Não é branca. E os escravos descalços, porém bem vestidos, carregando esse dossel, né? Essa liteira. Bom, então isso é uma fotografia também, final do século, antes de acabar a escravidão. Tá? Mesma época dessa primeira aqui. Então, próxima aula a gente começa aqui. As questões internacionais. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Então, por hoje a gente fica aqui, 10h30. Tá bom? Então, na próxima aula a gente vai fechar o Império e ver a proclamação da República. Tá? Já vamos entrar já. Não vamos entrar muito na República, não. Só para ver a proclamação da República. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Tá?